Fala pessoal, beleza? Pedro aqui. E finalmente vou gravar um estúdio update, né? Acho que é assim que chama. Aqui do meu home studio, mostrar como que tá agora, né? O que eu atualizei e tudo mais. E é isso aí, não tá finalizado, ainda tem bastante mudanças para acontecer, né? Para eu conseguir fazer e tal. Mas eu gravei os vídeos de acústica, né? Então eu vou mostrar algumas coisas aqui. Beleza? Bom, aqui onde eu tô é a entrada, né? Porta. Aqui tinha um painel, eu tenho que tirar essa moldura, né? Aqui tem a escada que eu tenho que arrumar a luzinha que caiu ali em cima e tal. Bom, aqui nessa porta eu vou colocar esses difusores aqui que são de espuma, né? Eu coloquei uma chapa de madeira na frente, então daí ele se tornou um difusor. Eu vou colocar eles aqui na porta e tal, eu tenho que dar uma isolada na porta, né? O estúdio não tem isolamento, então o que vocês vão ver aqui é só tratamento, né? Bom, aqui, tem os painéis mais espessos, né? 30 centímetros aqui de lã de rocha, né? De profundidade, então cheio de lã de rocha. Com a chapa difusora, então eles absorvem, né, o grave de maneira ótima e fazem uma difusão dos agudos, né? A parte do som bate, né? A maior parte do som, na verdade, bate, absorvido. E as frequências que batem aqui retornam, então chama-se de painel híbrido, né? Ele é absorção e difusão. Ali atrás, vocês podem ver, tem uma portinha, que era a minha salinha de gravação de vocal, que ainda tem um tratamento acústico lá, mas basicamente eu fechei ela. Todos os painéis têm rodinha, então eu resolvi fazer esse conceito modular, porque caso eu queira sair dessa sala, eu simplesmente arrasto até o quarto novo que eu quiser, ou se eu me mudar para outro lugar, eu não perco os painéis, não tem nada preso, parafusado, nem nada do tipo. Então ali, né, eu desviei do assunto, mas ali tem um tratamento acústico e tudo mais, uma sala super silenciosa, não tem reverberação nenhuma, então para gravar guitarra, voz, violão e tudo mais. Mas eu tenho gravado muita voz aqui mesmo, porque eu acabo colocando o pedestal, né, principalmente nessa região aqui. Coloco o microfone aqui, um microfone dinâmico, liga no pré, enfim, vou falar, mas vamos continuar aqui. Então basicamente é isso, falta os painéis aqui, né, falta mais painéis aqui e desse lado aqui também. Tá? Então vocês podem ver que aqui eu falo aqui, o som fica um pouco mais vivo, e quando eu venho para cá o som ele seca bastante, né? Então bom, aqui são os painéis de 30 centímetros de espessura. Esses daqui tem 20, mas eles não estão com 4 placas, tem 3 placas, porque na época eu só tinha 3 placas, então eu tenho que comprar lã de rocha, desmontar eles para colocar mais uma placa. Então tem lã de rocha, ar, lã de rocha, ar, lã de rocha. Bom, meu violão, né, aqui é uma baguncinha, tem os amplificadores aqui, né, um multímetro, né, um chocolate aqui de pedaleira e tal, a Sonic Kick aqui, essa de bolso aqui e tal, enfim, aqui tem um Foz de áudio que eu tô fazendo um projeto com ele, então ele tá desmontado ali. Suportezinho para as guitarras, né, o violão fica aqui também, mas como eu saí e fui tocar, ele tá na bag. Essa guitarra aqui tá parada, tá com as cordas velhas. Essa aqui eu tava gravando hoje e arrebentou a corda, né? Arrebentou a corda ré. Então amanhã eu vou ter que comprar a corda e colocar. Bom, os painéis aí basicamente é isso. Aqui tem um painel, também 20 centímetros aqui, que é a nuvem. Tem 4 placas, então tem 8 placas aqui. Sinceramente aqui no quarto não necessariamente eu precisaria da nuvem, né? Porque o forro é de PVC, então é como se ele fosse um forro infinito, né? Ele não oferece muita resistência, então não tem problema com as reflexões de grave no sentido da altura, né? Bom, ali painéis de 30 centímetros. Esse painel que está aqui atrás tem 25, aquele verde. Como ele fica na quina, tem um bom espaço de ar lá, então ele absorve todo o espectro de frequência grave aqui, não tem problema nenhum. Esse aqui tem 20 centímetros, esse daqui, e os de baixo ali tem 25. Mas eu vou colocar painéis de 30 centímetros ali, esse de 25 vão vir para a lateral aqui. E aí eu vou tirar esses painéis para cá, eu vou utilizar um deles aqui, né, a mais, e aí vou ter que construir mais um para colocar aqui. Que eu já medi e vai dar certo. Esse aqui eu vou empurrar ele para cá, então vai ficar os dois bonitinhos ali. Aqui eu acho que eu vou colocar um tapete pequenininho aqui, né? Porque daí eu vou usar, aqui na sala eu vou gravar violão, vou gravar voz, enfim.
que eu já venho fazendo, né? Bom, eu acho que é isso. Aqui está o meu microfone, o SM7B, que eu estava usando para fazer uma chamada e tudo mais. É a parte de energia ali. Tem um transformador isolador e ali atrás, né, vocês veem, tem uma janela. Ali tem um monte de fã de computador para tirar o ar, né, para circular um pouco do ar. Eu não tenho ar-condicionado aqui ainda e eu tenho que alterar a rede elétrica para poder colocar ar-condicionado, então não é uma prioridade. Quer dizer, de certa forma é uma prioridade, mas não é o que vai se realizar tão cedo. Né, nesses painéis laterais aqui, os que vão vir aqui ainda, né, que eu vou atualizar, eles vão ter chapas de difusoras, tá? Igual tá lá. Então eu vou comprar e vou instalar neles aqui. Bom, voltando. Tem um transformador isolador, aquele verdinho que tá aceso ali é uma fonte de 12 volts para ligar os fãs, né? Então tem fã aqui no transformador. Não que ele esquente o suficiente, assim, que eu preciso me preocupar, mas ele ajuda a manter a temperatura mais gelada, então tá ótimo. E alimenta os fãs que estão na janela lá. Bom, acho que de tratamento acústico é isso. A resposta aqui tá de 49 Hz em 80 dB SPL e flat até basicamente quase 20K. Tá? Bom, falar dos monitores talvez seja um destaque, não sei, né? Sei lá. Eu já construí umas versões de caixa e eu acabei descobrindo que o meu som, que é o melhor som, é uma caixa que lá fora, né, gringo, eles chamam de Open Baffled Speaker, né, ou seja, uma caixa de aberta, não tem paredes, não tem nada, né. E é basicamente o que ela é isso aqui, ó. É só uma chapa, né, de MDF. Eu fiz a estrutura ali do melhor jeito que eu encontrei. Ali tem um sub de 12 e aqui tem essa caixa de embutir da JBL, é a Stage 2, Stage 2, sei lá. Então aqui atrás é assim, né? É a sua caixa, né? E lá embaixo, acho que dá pra ver. Será que eu consigo ligar o flash agora, sem parar a gravação? Consigo. Ó, aí eu subi lá. Basicamente é isso, sem segredo. Cabos individuais, né? Cabo da caixa de cima e cabo e do sub de baixo. E bom, basicamente é isso. Então, qual que é a ideia? Ela é uma caixa que ela se torna um padrão dipolo, né? Então ela emite tanto som para frente quanto para trás. Ela não tem ressonância, né? Claro, a chapa vibra, né? Tudo que está aqui ela vibra, então de certa forma ressoa. Mas você não tem um gabinete, você não tem uma litragem que você calcula a frequência. Então é basicamente o que o falante consegue responder ao ar livre. Então você tira toda a ressonância que teria de uma caixa, da coloração de uma caixa, tanto do reforço de uma frequência, né? Por exemplo, as caixas dutadas e tudo mais. Às vezes tem um falante menor, mas consegue descer, de certo modo, uma frequência um pouco mais baixa. Porém, pelas minhas pesquisas, essa frequência que ela consegue descer não é como se fosse uma frequência tão real, apesar de ela emitir essa frequência, é meio estranho falar isso, porque muitas vezes essa frequência está sendo reforçada pela caixa, pelo duto, e isso está fazendo com que a caixa, o conjunto todo responda a uma frequência mais baixa, mas ao mesmo tempo ela cria ressonâncias, então ela pode favorecer algumas frequências e desfavorecer outras. Quando a caixa ela é aberta, ela não tem uma litragem, ou melhor, a litragem ela tende ao infinito. Por que que tende ao infinito? Porque basicamente a sala ela se torna a litragem da caixa, entre aspas, né? Então, por exemplo, para um falante ter uma litragem que consiga fazer ele responder basicamente no QTS dele e tudo mais, enfim, nos fatores técnicos dele, você precisaria de uma litragem, por exemplo, muito grande, sei lá, tipo 150, 200 litros, pensando no grave, né? Quando a caixa é aberta, essa frequência, essa litragem, ela tende ao infinito, porque ela vai ficar, tipo, basicamente infinito, né? Muita litragem, novamente sendo redundante de novo ao infinito. Então, ela não tem a utilização da litragem, do ar, da compressão da caixa, do duto ou de uma caixa selada que vai criar e vai ressoar e vai criar ressonâncias e ressoar frequências ali, favorecer e desfavorecer, né? Tipo, somando e cancelando ali tudo mais. Claro que, né, o fabricante de caixa, monitor, ele calcula tudo isso, ele projeta a caixa para tudo isso. Então não é aleatório assim, faz a caixa desse tamanho aí, põe um duto aí, beleza, né? Não. Tem custo, pesquisa e desenvolvimento. Mas na caixa aberta, basicamente você elimina todo esse fator. Então você não tem que calcular a litragem nem nada, porque
é a litragem do ambiente, a litragem do mundo, né? É o espaço como um todo. Então ela não tem nada. Aqui eu coloquei essa madeira aqui, nessa lateral aqui, para ajudar a sustentar aqui, tá? Na verdade teria que ter dos dois lados, mas quando eu fui comprar eu esqueci. Eu pedi duas pensando que seria o par, né? Mas eu fiz cagada. Então, sei lá, uma atualização, eu teria que comprar outra para colocar do outro lado ali para também evitar de vibrar. Mas basicamente é isso. Falei, mas o monitor é basicamente esse. Eu estou projetando os meus amplificadores classe AB para as caixas, né? Mas no momento eu ainda estou usando esse aqui, né? Que é o AIMA para os agudos e o Foze ZA3 ali, ZV3, sei lá. Enfim, que eu tenho que é um projeto que eu estava fazendo com outro ali e tudo mais, para transformar algumas coisas nele, para daí usar os dois, né? Então, basicamente aqui é o grave e aqui é o médio agudo. A divisão de frequência aqui, ela está sendo feita pelo o divisor passivo da caixa, né? Que ele tem um divisor aqui para o woofer aqui e o tweeter. Mas, como eu estou usando, já vindo para cá, o DBX, eu poderia usar os três amplificadores e dividir digitalmente, que é infinitamente melhor, porque você não tem questão de temperatura do crossover, né, da parte analógica, nem nada, enfim, o filtro que você faz ali, ele é perfeito e vai ser aquele filtro sempre, não existe alteração por meio, sei lá, do aquecimento, do divisor de frequência, principalmente pelo grave, né, e tudo mais. Então, basicamente é isso, as caixas são isso, então são caixas abertas, que a resposta de transiente de frequência, ela é, assim, incrível, porque você não tem ressonância, tanto quando eu passei o REW, né, para medir e tudo mais, a diferença que estava dos monitores antigos, né, que tinham, ele cria algumas curvas, né, então reforça ali e tudo mais, outro cancela. Com essa caixa a linha é basicamente tipo o reforço que tem, ele é uma, né, ele reforça assim lá em cima, é tudo muito suave, tudo muito suave. E a resposta de transiente assim é meio bizarra, assim, sabe? Tipo, sei lá, escutem alguma caixa aberta e tirem suas conclusões. Mas para mim, disparado assim, foi o melhor, assim, parece que a banda toca, né, aqui assim, né, uma imagem, quando eu liguei elas pela primeira vez e tudo mais, assim, eu até estranhei, falei, caralho. Aí fui conferir para ver se não tava tendo algum problema, sei lá, no estéreo e tudo mais, e não, é isso mesmo. A mesma caixa que estava dentro de uma caixa dotada, de uma caixa selada e tudo mais, soou bem diferente, na minha opinião, bem melhor. Bom, vindo para cá, bom, aqui mouse, teclado, né, normal. Aqui a interface é uma Audient. Aqui eu tenho um tube pré, que eu uso para gravar com microfone e tudo mais. E esse Behringer aqui, que eu tenho expander, compressão, deesser e limiter, que eu já uso para gravar. Isso já me poupa alguns plugins já, né, na hora da gravação. E a voz, o violão já chega mais pronto. Mas eu tenho mais um Behringer ali em cima, que se eu precisar gravar em estéreo, eu ligo ele. Mas assim, não preciso. Aqui, daí, isso aqui é uma régua de tomada, que é com chave fusível individual, né? Então sai do transformador lá e liga ela, e daqui liga todo o sistema. Então, né, posso ligar. O DBX ele não tem botão de liga e desliga, então aqui tá o DBX no 1. Eu posso ligar e desligar ele aqui, mais fácil do que ter que ficar ligando, desligando o cabo, né? Puxando a tomada e tudo mais. Aqui estão os amplificadores, aqui está o meu carregador de celular, aqui o 8 é o carregador de celular, aqui é o dos fãs, que liga os fãs, e aqui é o monitor e aqui é o computador, o desktop, não, o CPU. Bom, o microfone USB é para chamada, Discord e tudo mais, a webcam que eu uso para gravar os vídeos. Isso aqui é um controladorzinho MIDI legal, paguei, sei lá, R$100, que eu uso para criar bateria, baixo e tudo mais. Eu acho muito mais fácil, assim, para pelo menos ter ideia, né? Tocar ali bumbo, caixa, aí os tons, eu vou fazendo, né, dividido, mas eu acho mais fácil ter ideias aqui do que ficar com, né, no clique do mouse ali no MIDI. Enfim, processos meus. Aqui é um fonezinho. Estou usando o TRN Conte aqui. O meu Turfear Zero Red, ele estragou. Que pena, ficou acho que 3 anos comigo e tudo mais, mas chegou o fim da vida. E com o impostinho aí, tá complicado comprar outro, porque na época eu paguei 200 e pouco, agora, sei lá, sai uns R$500. Eu não vou comprar outro, enfim. Mas eu não gostei muito não, sei lá. Eu prefiro o Moondrop 2, que eu tinha um e pegou fungo, sei lá por quê. O único fone que eu tive que desradiou. Não sei, preciso comprar outro. Bom, ali está o microfone de medição, decibelímetro, né? A chave ali, negócio para trocar corda, afinador, copinho de água, né? Normal. E daí basicamente o DBX, né? Então sai da interface, vai para o DBX, o DBX aqui gerencia tudo que eu preciso nas caixas, calibração e tudo mais, enfim, o que precisar,
tem uma conversão muito boa, né? DBX, enfim, é um dos crossovers utilizados profissionalmente aí né? Enfim, tem outros, mas ele está no top 3 aí de melhores processadores de áudio, de gerenciadores de speakers, né? Aqui até está escrito ali que é, né? Speaker Management System, né? Enfim, basicamente isso que eu tenho aqui no estúdio. Aqui é uma telinha portátil, né, para segundo monitor e tudo mais. Eu gosto disso. Preferia outra tela grande mesmo, mas é o que deu. E, bom, essa mesa já é antiga. Eu pretendo mudar a mesa, encurtar ela um pouquinho, né? Ela tem 1,20 m, pretendo deixar ela com talvez 1 m ali. Acho que vai ficar apertado, mas enfim, isso é um problema porque como as caixas estão relativamente perto, quer dizer, relativamente não, elas estão perto, quando vai mais para os agudos, ali a partir de 1K, 800, 900, 800, 1K, tem a reflexão da mesa, né? Então ela influencia no som. Isso não é uma coisa legal, mas a gente lida com isso, né? Faz parte. E bom, basicamente esse é meu home studio, é como ele tá. Depois eu vou pegar a resposta de frequência ali no RW da última medição que eu fiz, só para dar uma prova para vocês do tratamento acústico e tudo mais, de como que tá. Porque, como eu falei, né, nos vídeos, o principal é tratar o grave, médio, agudo, isso é, sei lá, curva do monitor, né, e se tá tendo uma reverberação, cara, espuma, né, painéis ali de lã de rocha de 5 centímetros resolvem esse problema. O problema realmente é meio redundante que fala, sei lá, mas assim, o problema é grave literalmente, né. Bom, basicamente é isso. A sala não é isolada, então aqui eu moro na frente de uma avenida, então caminhão, carro, moto, essas coisas, dá para escutar. Eu pretendo dar uma modificada na porta aqui para ver se eu consigo reduzir um pouco mais o ruído, mas quando eu tô tocando aqui a 80 dB SPL, se eu sair ali para, né, na parte de fora aqui da sala, fica em torno de 60 dB, né, que é um volume de conversa, né. O ideal é ficar a 40, ter um nível de isolamento bom, mas para fazer um isolamento aqui, eu nem sei se eu vou permanecer nessa sala, teria que, né, fazer o famoso box in the box, né? Não necessariamente no chão, mas parede, teto e tudo mais. Aí vai bastante material, vai, né? Ali eu ia fazer com gesso e tudo mais, que é comum fazer assim. Enfim, gasta mais e eu não tenho esse dinheiro para fazer isso. E para o meu uso, né, eu não tenho problema com vizinhos nem nada do tipo. Então, assim, né, é o ideal, porque você vai gravar, não precisa ter ruído, mas assim, se eu precisar gravar e não ter ruído mesmo e tal, aí eu só arrasto, né, ele aqui, abro a porta, passo um cabo ali, gravo lá dentro, tem luz, tem tudo lá, então não é um problema. Mas aqui tá rolando super bem. Eu geralmente não gravo as coisas aqui, exceto minha guitarra, baixo e tudo mais, né, só quando vem algum artista, cantor aqui pra gravar e tal, e a gente grava aqui, SM7B, eu tenho SE Electronics e tudo mais, né? Não vou mostrar meus microfones, porque nem aqui estão. Mas, cara, esse aqui é um SM7B da China, cópia, cara, o som é incrível. Não sei a durabilidade, não sei, né, quanto tempo vai durar e tudo mais, mas a resposta de frequência é muito bom. O importante é o som que chega lá, né, passando pelo meu processamento aqui, é incrível, é muito bom, o pessoal gosta. Então, assim, paguei, sei lá, menos de R$ 400. É isso, né? Bom, eu tô gravando um projeto aqui, né? Gravando umas demos aqui e tal, tendo ideias. O som tá ligado, eu vou dar um play aí só pra, né? Deixa eu ver o nível de volume, aumentar um pouquinho mais aqui. Só pra, né, dar um saque aí e tal. Bom, tentei deixar o celular aqui mais ou menos na posição dos meus ouvidos. E basicamente é isso, pessoal. 19 minutos de vídeo. Provavelmente nos próximos meses, né, que eu vou conseguir fazer mais atualizações aqui, os painéis e tudo mais, tapete. E aí eu trago para vocês a versão final do meu home studio. Beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. É simples e tudo mais. Eu não mixo com outboard. Tenho o menor interesse em ter outboard também, exceto no channel ali para gravação, que eu acho... Não vou dizer que eu não ficaria sem hoje, mas, né, ajuda muito. Beleza? É isso.